Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar conversando um pouquinho com vocês relacionada à poda das plantinhas. Quero saber de vocês se vocês têm costume de realizar esse procedimento aí ou se vocês têm dó de fazer a poda nas plantinhas, seja por motivo estético ou para estar salvando ela de alguma doença, para estar dando nova vida para a planta, né? Deixar a planta mais vigorosa. Existem muitos fatores que são muito importantes aí a gente estar realizando a poda das nossas plantinhas. Eu vou dizer para vocês que, embora eu saiba que isso é muito bom para as plantas, né? Muitas vezes a gente precisa estar realizando esse procedimento porque muitas plantas elas dependem disso, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. E eu tenho sim dó de fazer a poda nas minhas plantas, embora eu saiba que isso é muito bom para elas. Claro que a gente não vai pegar uma planta que está linda, maravilhosa, está no auge da formosura e fazer uma poda na planta, mesmo porque isso seria uma judiação, né? Mas sim, a gente tem que fazer a poda nas nossas plantinhas, é muito importante, né? E vários fatores aí, tanto por estética, por formação, para estar melhorando a qualidade de vida da planta, né? Para estar dando mais vigor para ela. Existem vários fatores aí. Tem muitas plantinhas que elas dependem dessa poda para continuar o seu ciclo de vida, né? Principalmente quando a gente cultiva essas plantinhas em vasos. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria e você está no canal Cultivando Vidas e Cia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero abordar esse tema aí, pessoal, porque muitas vezes a gente tem dó de realizar essa poda na planta, né? Às vezes a gente vê que a planta não tá bem e por dó a gente acaba adiando essa poda e muitas vezes a gente até mesmo perde a planta porque a gente teve dó de estar realizando esse procedimento na planta. Muitas vezes a planta depende disso para estar sendo salva, né? Tem muitas plantas no nosso cultivo que elas não vai depender da raiz naquele momento para estar sobrevivendo. A gente pode estar realizando a poda na planta, retirando suas raízes todas, deixando cicatrizar e voltar a fazer o replante dela, que ela vai ter a vidinha dela normalmente. E se a gente não fizer esse procedimento, muitas vezes a gente acaba perdendo a planta por alguma doença que deu nela, né? Algum fungo, alguma coisa que causou o apodrecimento dela, que causou a morte da planta. Eu já perdi uma planta que eu gostava muito, era um cacto, né, uma mamilária. Era uma mamilária muito linda, eu comprei ela, ela era bem pequenininha. Ela era do tamaninho desse cacto aqui, ó. Ela era bem minúscula mesmo, né? E eu, por dó, eu fui adiando a poda dela, mesmo estando vendo que ela não estava bem. Eu apliquei remédio, né? Apliquei várias coisas nela aí, com o intuito de salvar a planta e não deixar ela morrer, né, de jeito nenhum, sem ter que fazer a poda nela. E eu acabei perdendo a planta porque eu adiei demais esse processo, né, de estar realizando essa poda nela. E às vezes, por algum motivo, né, algum fungo, alguma coisa que existe ali no substrato, vem algum bichinho, morde alguma raiz da planta ali, né, principalmente essas plantas suculentas ou cactos, né, que elas são mais sensíveis a esse tipo de coisa, né, vem e morde a raiz da planta, causando um ferimento ali e deixando uma porta aberta para fungos, para coisas oportunistas que estão ali no substrato. E aí a planta acaba sendo contaminada por esse fungo, que acaba causando, né, a morte da planta. Quando a gente percebe, já pode ser tarde demais. Mas muitas vezes a gente percebe esse acontecimento, a gente percebe que a planta não está bem, né? Às vezes essa doença vem da raiz da planta e vai tomando conta da planta toda. E quando a gente percebe, é muito importante, né, que a gente realize essa poda na planta para a gente estar podendo salvar a planta de alguma maneira. Como eu disse, eu tive essa mamilária, né? Já fazia 10 anos que eu cultivava ela, eu cultivei ela desde muito pequenininha. Quando ela estava com 5 anos, ela passou a florescer e ela florescia lindamente desde então, todos os anos. Até mesmo nesse ano que ela estava acometida por esse fungo, ela deu algumas poucas florzinhas. Eu estranhei porque ela era sempre de dar muitas flores, ela ficava durante meses florindo, né? Ela dava uma coroinha de flores rosa pink e era muito linda. Ela já estava bem grande, né? E ela era pesada e ela tombava um pouco no vaso. E eu percebi que ela estava tombando mais, né? Achei que era porque ela estava muito pesada, mas eu achei que estava tendo alguma coisa de errado nela. Quando eu percebi que a parte inferior dela estava bem mais aprofundada, né? Estava mais dobrada naquele local, eu vi que realmente ela não estava bem. E aí eu fui adiando e quando eu
me dei por conta, falei, não, agora não posso adiar mais, né? Senão eu vou acabar perdendo minha planta. Eu tomei a coragem de realizar a poda nela e mesmo assim ela já estava toda cometida por esse fungo. Até na sua parte bem superior aqui, ó, ela já estava toda cometida, né? E eu fui cortando ela, cortando, né? Até chegar nesse finalzinho. Só que esse finalzinho já não era mais a parte que ela poderia enraizar. Mesmo assim, esperei ela cicatrizar um pouco e plantei com a esperança de que ela enraizasse ali. Mas isso não aconteceu e acabei perdendo a minha planta por dó. Por dó de podar ela, né? Enquanto era tempo ainda. Enquanto poderia ser tempo, né? Eu não sei se ainda dava tempo, mas eu poderia ter feito esse procedimento que a chance de ter salvado ela era muito maior. Eu tinha um cacto azul, que era da mesma idade dela, que estava no mesmo vaso, né? E eu percebi que ele também não estava bem. E como ele estava no mesmo vaso, eu pensei, né? Deve estar cometida pela mesma doença. E aí eu fui, ele já estava bem grande, né? Como eles estavam os dois no mesmo vaso, não era um vaso tão grande, ele não estava gigantesco pela idade que eu comecei a cultivar ele, né? Era bem pequenininho assim, como eu mostrei pra vocês. Esse aqui também, né? Era bem pequenininho. E eu fui realizando a poda nele, fui podando. E quando vi, eu consegui salvar só a ponteira dele. Mas mesmo assim, ao menos eu não perdi a planta, né? Ele voltou a ser pequenininho novamente. E eu esperei que ele cicatrizasse bastante. E só quando eu tive total certeza que ele estava cicatrizado, eu realizei o replante dele nesse vasinho. E ele está nesse vasinho até hoje, ó. Já está com as raízes até saindo aqui embaixo, já enraizou super bem, né? Eu poderia ter feito o mesmo processo naquela manuária e ter salvado a minha planta. Não precisaria ter ficado com dó, como eu fiquei, né? Então, muitas vezes a gente tem plantinhas aí, mesmo por estética, às vezes a planta não está se desenvolvendo da maneira que deveria, né? Por ela estar contida em vaso, né? Ela vai demorar muito para ela ter aquele desenvolvimento, ou até mesmo ela não vai conseguir ter aquele desenvolvimento que a gente esperaria dela se a gente não realizar a poda, né? Então, pessoal, muitas vezes é importante sim a gente estar fazendo essa poda. Às vezes é por estética, às vezes é por limpeza, né? Uma poda que a gente tem que tirar galhos finos, fracos, doentes, né? Folhas e flores velhas que não tem serventia em nada para a planta. Uma poda de limpeza para abrir, né? Quando é uma planta que é uma árvore que a gente tem em vaso, a gente tem que abrir a copa dela para que possa entrar claridade, para que a planta possa ter uma vida melhor, né? Uma vida mais saudável, para que não para poder diminuir as chances dela ser acometida por fungos, que muitas vezes a gente tem plantinhas em vasos, né? E a gente acha lindo que ela está toda, né, se formando ali, com a copinha cheia, às vezes é uma frutífera. E se a gente não retirar aqueles galhos do meio onde está atrapalhando que entre claridade, essa planta pode até nem florescer e frutificar. E é muito importante a gente estar realizando a poda da copa das plantas, retirando galhos velhos, né, doentes, flores velhas, folhas velhas. Às vezes a gente tem uma plantinha ornamental que ela está com folhas amareladas, queimadas, né, que ela não tá bonita mais e a gente fica com dó de ir lá e retirar essa folha, esse galho, né? Porque tá verde ainda está vivo, a gente acaba ficando com dó. Mas a gente não deve ter dó, pessoal, porque aquilo ali não vai servir mais em nada para a planta, né? Só tá tirando a energia da planta à toa. Ela tá já descartando. Quando é no caso das orquídeas, já é diferente. Porque as orquídeas, elas se alimentam. Se ela tem umas folhas velhas ali, é importante a gente deixar a própria planta descartar. Porque a orquídea, ela se alimenta da energia que está naquela folha, né? Agora, no caso das outras plantas, não. As outras plantas, elas estão descartando aquelas folhas porque aquilo ali não tem mais serventia para ela, né? No caso das orquídeas, a gente deve só descartar quando a flor ou a folha, né, estiver doente. Aí é importante que a gente descarte, né? Para evitar que essa doença possa vir a passar para a planta. Mas se não for uma doença, se ela tiver só velha, a planta ainda vai se alimentar daquela energia que tem naquela folha, né? Igual as suculentas, se elas estão ali descartando algumas folhinhas, ela ainda tá gordinha, ela tá saudável, ela só tá descartando porque ela tá ficando velha, ou porque ela teve um replante, ela tá sugando aquela aguinha que tem naquela folhinha para ela se alimentar ainda, né? Ela não tem ela ainda não tem raízes, a gente realizou um corte, realizou o replante dela, ainda não tem raízes, é natural que ela vai absorvendo a água daquelas folhinhas de baixo, né, para ela se alimentar. A gente não precisa estar retirando, só quando ela acabar de secar ou se ela estiver doente, aí sim.
Aí a gente vai e retira para evitar algum fungo, alguma doença. Mas no caso, se ela só estiver murchando, se ela só estiver absorvendo aquela aguinha que está ali naquela folha, não precisa a gente ir lá e retirar. A gente pode deixar a plantinha se alimentar daquela aguinha que tem ali, né, daquela energia que ela acumulou ali, para depois a gente ir retirar aquela folhinha seca, né? Ou se tiver doente, sim, é importante que a gente retire. Mas se ela só estiver absorvendo aquela folhinha porque ela não está com raízes, a gente não, ou porque o substrato dela está seco demais, né? Ela também usa aquela água que ela tem nas folhas, é natural que ela vá buscar aquela aguinha que tem ali nas folhas inferior dela, para que ela possa sobreviver. É por isso que as suculentas têm as folhinhas muito gordinhas e não precisa a gente estar aguando muito, porque ela absorve a água, né? Ela absorve os nutrientes e armazena naquelas folhinhas. Se a gente exceder na rega, ela vai apodrecer, porque ela já tem aquela aguinha armazenada ali para ela sobreviver durante um tempo que ela estiver com o substrato mais sequinho. Então, existe casos e casos, né, pessoal? Então, se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, né, eu volto a falar com vocês. Quero mostrar aqui umas orquídeas que estão floridas, que estão muito bonitinhas, olha que lindeza. Eu já mostrei elas aí no canal, né? Mas eu quero mostrar de novo porque vale a pena, né, pessoal? É muito lindo, né? Vale a pena a gente estar mostrando porque faz bem pra gente, né? Tá vendo coisas assim. Eu sou apaixonada, pessoal, pra tá vendo flores, plantinhas que estão bonitas, que estão saudáveis. É muito bom, né, pessoal? Por isso é importante a gente estar aprendendo a cuidar das nossas plantinhas, né? Da maneira que elas precisam, para que elas possam se manter saudáveis, se manter bonitas, né? Olha que lindeza, pessoal, que coisa mais rica, né? Eu amo muito mesmo, olha que gracinha. Então, pessoal, voltando ao assunto aqui das nossas podas nas nossas plantinhas, né? Eu também tenho dó, pessoal, mas se a gente perceber que a planta está precisando de poda, é muito importante que a gente realize a poda, né? Para dar um novo vigor para a planta. A gente não vai estar judiando da planta, a gente não vai estar fazendo a planta sofrer. As plantas até gostam, né, dessa poda, principalmente se elas forem cultivadas em vaso ou mesmo no solo, né? Chega uma época que a gente tem que fazer a poda nas nossas plantas mesmo, né? Limpando, né, a copa dela para que ela possa estar ganhando energia e estar vindo novos brotos, né? Vindo uma brotação bonita, de novo, saudável. É importante a gente estar fazendo adubação também nas nossas plantinhas, né? Mesmo se ela for no solo, né? Colocando um esterco, ou mesmo um adubo químico aí, né? Um NPK, mesmo que seja para ela estar se mantendo, né? Um adubo de manutenção. Mas as plantinhas que estão no solo, ela já tem mais chance de estar indo buscar longe aí essa água ou adubação, né? Agora, as plantinhas que estão em vaso, elas já estão restritas, né? De alimento, estão restritas de... Ela só tá dependendo da gente para estar dando esses cuidados para ela. Então, é muito importante, sim, que a gente faça poda nas nossas plantinhas. Se estão em vaso, é importante mesmo se a gente for replantar a planta. É importante que a gente faça uma poda de raiz, né? Mesmo que se a gente for dar um vaso maior para ela, é importante que a gente realize uma poda de raiz. Não precisa estar tirando todo o substrato da planta, né? Tá retirando todo o torrão. Basta a gente estar fazendo o corte assim ao redor, né? Dos 4 lados, retirando um pouco daquele excesso de raízes. Tá retirando pelo menos a metade do torrão da planta, né? E tá dando um novo substrato para ela, um substrato adubadinho, onde ela possa ter alimento aí para estar se desenvolvendo bem. Mas a poda, sim, é muito importante, tanto de copa, né, quanto de poda de limpeza, poda de raízes, isso é tudo muito importante, pessoal. Então, se você tiver gostado desse tema, deixa um comentário aí pra mim, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com algum amigo que também se interessa por esse tipo de assunto. E se você gostou, pessoal, é muito importante que você deixe o seu like pra mim, pra eu estar entendendo, né, que você está interagindo comigo. Deixe o seu comentário também. Fala aí pra mim se vocês têm dó de podar as suas plantinhas. Eu, particularmente, eu tenho dó, pessoal, mas eu sei que é muito importante para o bem-estar da plantinha, né? Em vários aspectos aí. Se você quiser que eu volte a estar falando sobre esse assunto, deixa aí nos comentários pra mim, pra gente estar complementando esse assunto, que existe vários motivos aí pra gente estar realizando a poda das nossas plantas. Meu muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.